O Linha Direta conversa hoje sobre a união estável homoafetiva com Dom Angélico Sândalo Bernardino, que é bispo emérito de Blumenau e também jornalista. Tudo bem, Dom Angélico? Tudo bom, Aline. Contente em estar aqui com você. Nós agradecemos desde já pela entrevista. Dom Angélico, antes de mais nada, o Supremo aprovou agora em maio a união civil estável entre casais homossexuais. Qual é a posição da Igreja Católica diante dessa decisão? Em primeiro lugar, é de profundo respeito para com as pessoas. Nós precisamos, numa sociedade marcada por discriminações, crescer na fraternidade, crescer no acolhimento aos diferentes e saber conviver com os divergentes também. Afinal de contas, nós somos criados para sermos felizes e criados à imagem e semelhança de Deus. A posição da Igreja, basicamente, é de profundo respeito para com as pessoas. As pessoas devem ser amadas, respeitadas na sua individualidade. O Supremo Tribunal fez a declaração sobre a legitimidade da união de homem com homem, de mulher com mulher. A nossa preocupação neste caso é não confundir as realidades. Família é uma realidade. A união de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, é um outro capítulo. O que nós queremos é que não haja confusão. Afinal de contas, desde o início, e não é preciso fazer muita filosofia e nem apelar para a religião. Homem e mulher se complementam na sua união. União, antes de tudo, de amor, voltada à perpetuação da espécie. Isto é família. Agora, união para direitos civis é uma outra realidade. O Supremo declarou, e nós sabemos também que há muita hipocrisia na sociedade, muita hipocrisia. E muitas vezes se descarrega nos ombros de igreja aquilo, em primeiro lugar, que não está no nível da preocupação da igreja. A igreja quer que as pessoas sejam felizes. Por outro lado, nós todos sabemos que hoje há muita gente na sociedade que está se arrebentando. E muitas vezes isso acontece também por solenes confusões que são feitas. Então nós vamos mais ou menos não, nós vamos por aí. Perfeito. O senhor falou que não se pode ter, então, atribuído a esses casais esse conceito de unidade familiar. Existe, sim, o respeito para com essas pessoas que têm essa decisão. Como é que ficaria, por exemplo, a questão de uma adoção de uma criança por um casal de homens ou por um casal de mulheres diante da visão da igreja? Eu sempre digo o seguinte, eu respeitando o homossexual e respeitando mesmo, eu não gostaria, se eu fosse, no caso de ser adotado numa situação assim. Porque eu acho que o ideal, estamos falando aqui em ideal, o ideal é que a mulher dê a sua contribuição e o homem dê a sua contribuição na educação de uma criança. E vejo que realmente isto é muito mais sadio quando a criança tem um ambiente autenticamente familiar. Alguém poderia dizer, mas muitas famílias arrebentadas. Isso nós estamos no real, que nem sempre é o ideal, mas nós devemos trabalhar pelo ideal. Eu acho que pessoas que se unem nesta situação, elas realmente estão fazendo uma opção. Elas têm o respaldo do Estado, mas elas deveriam também respeitar certos parâmetros que a própria natureza oferece. Quer dizer,
O aconchego com uma mulher, o aconchego com um homem, no caso, mãe e pai, é diferente do aconchego de um parceiro homossexual. Perfeito. Existe uma polêmica, apesar do respeito que as religiões têm demonstrado, né? O senhor acredita que isso exista ainda porque há confusão entre o casamento, que é uma instituição dita religiosa, e a união civil, que é sim uma decisão aí da justiça? Eu acho que há uma solene confusão, e não somente há uma confusão, há também uma reivindicação de equiparação. Eu acho que se garanta direito para o parceiro numa união civil, aí numa união reconhecida pelo Estado, mas querer equiparar isto à família, eu acho uma exorbitância. Porque não é família. Não é família, ou nós mudamos totalmente o conceito. Perfeito. Como é que está essa discussão dentro da igreja? Porque o tema ele tem ganhado uma dimensão muito grande, seja na mídia, seja nas diferentes religiões. Como está esse debate dentro da Igreja Católica? A igreja vê essas questões assim porque nós estamos num mundo em que a tecnologia avança, as conquistas no campo da bioética, da biotecnologia, da ética, elas avançam. O cuidado e o respeito que a igreja tem é para com a pessoa. A pessoa tem que ser respeitada, a pessoa tem que ser cuidada, a pessoa tem que ser amada. Agora, é preciso também preservar certos valores na sociedade. E queiramos ou não queiramos, certos valores estão sendo, de uma forma muito grande, nos novos parâmetros culturais em que estamos vivendo, estão sendo sucateados, estão sendo deixados de escanteio. E isso com um prejuízo muito grande para com a sociedade. O senhor falou de valores. Existe hoje uma contradição. A igreja, por um lado, tenta manter e cada vez mais ter fiéis, né, arrebanhar esses fiéis. Mas nós estamos num mundo onde surgem uma série de assuntos polêmicos, inclusive, como é o caso da união, como já foi o aborto, como é o uso de métodos anticoncepcionais. Como a igreja pretende se flexibilizar ou ela não pretende para conseguir manter essas pessoas dentro da religião? Nós não temos a preocupação de estar dentro ou não. Nós temos preocupação de que haja uma ligação séria entre fé e vida. Você citou, por exemplo, o aborto direto. Mas o aborto é um assassinato de uma criança. É um inocente que está aí. E é uma vida. Ninguém pega uma criança recém-nascida e corta o pescoço dessa criança. Agora, está no ventre materno, está com 3 meses, está com 1 mês, está com 1 dia, já é uma vida que está aí. Então tem que ser respeitada. A mãe tem que ser respeitada, a vida tem que ser respeitada. O que a igreja defende com unhas e dentes, é a vida. Porque Jesus Cristo veio a este mundo para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Se você me pergunta que na sociedade de hoje, em muitos aspectos, está tendo vida, eu respondo que não. A dissolução, por exemplo, do casamento. Então, outro dia uma pessoa dizia para mim, para mim casamento é enquanto tiver tesão. Passou a tesão, o casamento termina. Outro dizia assim, olha, afinal de contas, pego 1, 2 ou 3, vão pegando quanto mais. Eu perguntava para um rapaz, está namorando? E namoro, dona Angélica, a melhor coisa da vida. É para valer? Não, é para ficar. E quanto mais variar, melhor é. Então, se me perguntarem se uma sociedade assim está sendo uma sociedade feliz, eu respondo que não. E a gente vê os horizontes também. Quais são os horizontes que nós estamos apresentando? Que a sociedade apresenta para a juventude, em geral. É uma falta de horizonte. Multiplicam-se os casos de drogados, a violência está às soltas. Então, nós temos crises e mais crises, inclusive na economia mundial. Se tudo está balançando, e a pessoa humana, a família, a coletividade, o respeito
para com as pessoas, para com as famílias, para com as comunidades. A preocupação nossa é por aí. Não está tanto em ter mais ou menos prosélitos, mas sim aqueles que aderem a Jesus Cristo, têm essa alegria, e a nossa alegria é sermos discípulos dele, é também dizer, olha, uma sociedade onde não há respeito, e a falta de respeito pode haver dentro do casamento também, o respeito para com a pessoa humana, as finalidades precisam ser observadas para que nós tenhamos uma sociedade sadia. É para isso que nós estamos lutando. Uma sociedade onde todos tenham vida, tenham possibilidade de amar, de ternura, de ter pão, de ter moradia, de não termos guerras como temos pelo mundo afora. A corrida armamentista, quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, é uma inversão de valores. De tal forma, dinheiro público, por exemplo, e nós, a nação vai para frente. Temos a Copa por aí. Gosto do Corinthians e sou corintiano e sou contra que se coloque dinheiro público no estádio do Corinthians. Porque o nosso povo não tem escola, não tem hospital, os meios de transportes da periferia é uma vergonha. De tal forma que, espera um pouco, tudo isso então, que conspira contra a vida, encontra por parte da igreja realmente algo que nós dizemos um basta. Muitas pessoas veem na religião uma forma de regenerar, né, os homossexuais. O senhor acredita que seja essa a questão, uma questão de regeneração? Não, eu acho que realmente há que se descer um pouco mais o escafandro, a análise. Hoje há afirmações que o homossexual, ele nasce homossexual. Tem então influências genéticas. Outros bons psicólogos e congressos dizem que não há marca genética. Outros afirmam que há realmente a circunstância da educação, da afetividade e tudo mais. De tal forma que os próprios psicólogos estão a caminho. A religião pode ajudar uma pessoa. E a todos nós, não é somente o homossexual, não. Nós vemos na sociedade de hoje a permissividade sexual. Então, se distribui camisinha como se, afinal de contas, pudéssemos encamisar, nós podemos encamisar as genitais, mas não encamisamos a sexualidade e nem a felicidade da pessoa, a responsabilidade. Então, se coloca simplesmente no uso do sexo, da genitália, como finalidade da vida, como a felicidade, mas não está aí. A nossa preocupação é outra. Então, nós acreditamos que a religião, ela pode ajudar as pessoas, tanto o homossexual, o bissexual, o heterossexual, a terem juízo na vida, a terem equilíbrio na vida. Nesse sentido, eu acredito, e acredito poderosamente, que uma vida de oração, uma vida de responsabilidade, uma vida de fidelidade, a religião ajuda e poderosamente ajuda. Existe dentro da religião, por mais que haja respeito, uma grande barreira ainda com essas pessoas. O senhor acredita que em algum momento isso vai cair, o homossexual vai se sentir tão próximo da religião como é um heterossexual, por exemplo? Olha, eu acredito que toda discriminação, ela tem que ser colocada de escanteio. Nós temos que combater discriminação. Temos que lutar pelo respeito à pessoa humana. Ontem, num passado não muito distante, o irmão de raça negra era escravo. Isso é uma iniquidade. Hoje nós ainda passamos por ruas de nossas cidades e contemplamos pessoas dormindo no chão, e nós vamos passando em nossa São Paulo, por exemplo, como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma iniquidade, de tal forma que nós precisamos, sim, ter indignação diante das injustiças que há no mundo de hoje e um respeito muito grande para com as pessoas. Eu acredito que nós estamos evoluindo, não na aceitação de coisas inaceitáveis,
ética e moralmente falando, mas na aceitação das pessoas, isso eu acho tranquilamente que nós temos que evoluir. A Igreja Católica está avançando, ela está acompanhando essas mudanças que nós temos. Todos nós estamos evoluindo, e também a Igreja. A Igreja, eu acho que nós não devemos realmente nunca fechar os braços para acolher as pessoas, porque assim fez Jesus. Venham a mim vocês todos que estão aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendam de mim, que tenho mansidão e bondade de coração, e vocês encontrarão paz em suas vidas. Aline, é por aí, minha querida. Para encerrar, Dom Angélico, um tema polêmico que ganhou espaço na mídia foi a utilização de imagens de santos católicos durante a parada gay. O senhor enxerga isso como uma afronta, como uma tentativa polêmica de chamar a atenção para o ato, ou como uma aproximação mesmo à religião? Eu acho que aí o respeito. Se o meu irmão gay quer ser respeitado, ele também tem que respeitar. E uma realidade que merece respeito é a realidade religiosa. Por isso eu não posso absolutamente estar de acordo com qualquer utilização de qualquer símbolo, né? Muito menos um símbolo religioso de qualquer religião, sendo instrumentalizado e sendo objeto de gozação. Entende? Acho que quem fez isso deve reconsiderar a sua atitude e falar que não é por aí. Para concluir, que avaliação o senhor faz dessas mudanças todas que nós temos, desses temas tão polêmicos que estão vindo à tona, do posicionamento da Igreja com relação a isso? Eu acho que nós estamos numa sociedade de profundas mutações. Nós não temos ainda receitas, nós temos princípios que são da lei natural, princípios que brotam do Evangelho, do ensinamento de Cristo, e esses princípios nós agarramos e ficamos firmes neles. E sobre certas realidades, eu sempre digo, não é preciso discutir muito. A família é união de homem e mulher, para que no amor haja a perpetuação da espécie. Não adianta querer unir um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, porque daí não sai uma criança, entende? Não sai. De tal forma que, na realidade, eu acho que nós não podemos fazer confusões. E acho que nós vivemos também num mundo de muita confusão. De tal forma que a nós compete pedirmos ao Espírito Santo que nos esclareça, que nos ilumine, que nos faça cada vez mais fraternos no mundo, como disse no começo, que saibamos conviver com diferentes e respeitar divergentes. Estamos caminhando nesse sentido. Acho que temos longo caminho ainda a percorrer. Mas fica sempre de pé aquilo que é realmente o mandamento de Jesus. Que vocês se amem uns aos outros como eu os tenho amado. Tá ótimo, eu agradeço. Muito obrigada, Dom Angélico. Deus te abençoe. Amém.